Eu trago um tema para essa mensagem nesta noite: decepcionado com Deus. Salmo de número 78, verso 1 ao versículo 8, diz a palavra do Senhor: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriríamos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra e carecemos de ouvir a tua voz. Fale conosco, Senhor. Usa-me, Senhor, que eu não venha, ó Deus, atrapalhar a ministração, mas sim que eu possa ser um canal, Senhor, nesse lugar. Acima de tudo, eu careço de ouvir a tua voz. Fale comigo, Senhor. Fale com a tua igreja. Que haja nesse lugar um par de ouvidos para te ouvir. E que esse par de ouvidos, ó Deus, saia daqui renovado e abençoado pelo teu poder. Senhor, nós cremos que muito mais do que um par de ouvidos nós temos aqui, e que outros mais possam ouvir a tua palavra e que ela caia no coração como uma semente caindo em uma terra fértil, e que a tua palavra venha dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Muito obrigado pela tua presença. Te damos total liberdade nesta igreja e não damos liberdade a nenhum outro espírito ousar falar, ou sequer se manifestar aqui, porque esse lugar é santo, é consagrado ao Senhor. Fale conosco e nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Aleluia. Queridos, esse é um dos maiores salmos da Bíblia. Se nós olharmos, nós temos o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, mas esse salmo também, ele é um salmo bem abrangente. E Deus nesse salmo, ele mostra o quanto o povo é infiel mediante a sua fidelidade. Porque, queridos, Deus é fiel. Você pode dizer amém a isso? Deus é fiel a nós em todos os sentidos. Ele tem sido fiel. Ele tem sido fiel para com você. E se nós estamos aqui nessa noite é porque Deus é fiel e tem guardado a nossa vida. Nosso Deus é um Deus fiel. Após 430 anos de cativeiro, irmãos, Deus liberta o povo usando um homem chamado Moisés. Deus diz que levaria esse povo para uma terra que mana leite e mel. E o interessante, nós pensarmos um pouco sobre o leite e mel, porque o leite é o básico. E o mel, ele daria sabor a esse básico. Ele leva o povo a uma terra que mana leite e mel, uma terra que daria o básico, só que esse básico viria com sabor. Olha como é o nosso Deus. Deus estava garantindo ao seu povo o básico, porém, o básico com sabor. Eu quero nessa noite pedir a Deus pela nossa vida e dizer: Senhor, nós queremos o básico para nós, porém, com sabor. Que Deus lhe deu o básico, mas que esse básico na sua vida tenha realmente sabor. Deus prometeu àquele povo muito mais, porque Deus ele prometeu também um pedaço de terra para o seu povo. Cada tribo teria um pedaço da terra.
E aí eu paro para pensar o quanto Deus é craque em reforma agrária. Ele entende desse assunto. Ele distribui a terra em igualdade, ele distribui segundo lhe apraz, segundo aquilo que ele estava desejoso em fazer, o que ele quis fazer, ele fez, porque Deus faz do jeito que ele quer, né? Então ele pega essa terra, ele dá ao povo, e da terra o povo agora ele iria tirar o seu sustento, mas não seria um sustento qualquer. Esse sustento viria seguido de sabor. Vou lhe dar a terra, só que essa terra você vai tirar leite e mel. Que maravilha, irmãos. Como nosso Deus é Deus criativo. Quando saíram do cativeiro e herdaram a terra, nós paramos para pensar, se você for olhar a história, você vai ver que apenas 2 herdam tudo isso, e sua geração. E nós paramos para pensar que a promessa foi cumprida. Ninguém poderia duvidar de Deus, a maioria deles não herdaram a terra. Vocês sabiam disso? A maioria não herdou. Se você não está vindo na escola bíblica dominical, você está perdendo uma grande oportunidade. O que nós estamos estudando é exatamente o Antigo Testamento, estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Pastor Manuel tem dado um estudo maravilhoso para a igreja. Então não deixe de estar conosco, tá? Na escola bíblica dominical. Queridos, no Salmo 78, Asaf, ele vem falar da fidelidade de Deus. Que Deus, ele é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Porque nós não somos fiéis como Deus é fiel para conosco. Porque qualquer coisa, querido, que acontece conosco, muitas vezes nós saímos da presença de Deus por qualquer coisa. Deus é diferente. Quantas vezes nós decepcionamos Deus e Deus continua sendo Deus fiel a nós? Quantas vezes você tem decepcionado Deus com as suas atitudes, com as suas ações, com a sua palavra, com o seu agir, e Deus permanece fiel. E muitos se aproveitam dessa fidelidade de Deus para viver de qualquer jeito. Sabendo que Deus é fiel, vive uma vida aleatória. Vive de qualquer maneira, porque sabe da fidelidade de Deus. Não vive como a noiva. Eu não sei se você sabe, mas a igreja é a noiva de Cristo, amém? Ela é a noiva. Mas muitos vivem como a ficante. Não como uma noiva, mas sim como uma ficante, como um biscate. Não vive como verdadeiramente a noiva que está pronta, sendo adornada para um casamento, cujo noivo está à espera da noiva, mas vive uma vida como se fosse uma vida sem compromisso com o noivo. E como a moda no mundo é ficar, parece que a gente transforma esse modismo e traz ele para dentro da igreja. Não, hoje não sou, eu estou. Não é assim? Você não ouviu alguém falar, não, eu não sou da igreja não, eu estou. Por enquanto eu estou lá. Né? Ou seja, eu estou até a hora que esse noivo fizer aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. O fato de estar no corpo não faz parte do corpo. Tem muitas pessoas vivendo assim, como se fosse uma bijuteria, como se fosse uma pulseira, um anel, algo que pode sair do corpo a qualquer momento. Amados, até quando você vai estar no corpo sem fazer parte do corpo? Pense nisso. Até quando? Sabe, queridos, que a gente às vezes olha uma igreja lotada, uma igreja que tem pessoas em pé, e eu fico perguntando, Senhor, quantos estão aqui nesse lugar que são verdadeiramente igreja? Quantos estão aqui que são verdadeiramente igreja? Quantos estão aqui nesse lugar que estão pagando o preço por ser verdadeiramente igreja? Quantos estão? Quantos estão nesse lugar que não estão apenas com o interesse do noivo?
Enquanto não resolver o meu problema, eu não saio de lá. Parece um negócio. Enquanto não resolver, enquanto a minha vida não for solucionada, eu vou ficando por lá mesmo. Até quando você vai estar no corpo sem fazer parte do corpo? E o interessante é que nós estamos aqui diante de um público minoritário. Mas essa palavra, ela vai para a internet, irmãos. E essa palavra não é dita somente para a nossa igreja, essa palavra é dita para todos aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então, quantos hoje vivem uma vida como um ficante? Como uma ficante do Senhor? Olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías 55, verso 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode o quê? Achar. Enquanto você puder achar, invocai-o, enquanto Ele está perto. Perto está o Senhor de um coração adorador, verdadeiramente adorador. O Senhor está perto. Perto do ficante, querido. Eu não creio que Ele esteja perto de uma noiva ficante. Que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele está perto de um coração, que é um coração verdadeiramente adorador. Ele está perto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 11, 32 ao 39. Diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Olha os adoradores, irmãos. Homens que morreram, homens que deram a própria vida por amor à obra de Deus, por amor a Deus. Por não negar o nome de Deus. Por não negar aquilo que eles eram. Eles deram a própria vida. De Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões e extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O que mais? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram, o que, irmãos? Abençoados, torturados. Alguns foram torturados não aceitando seu resgate. E o que mais? Para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, de açoite. A gente quando, segura aí, irmão, não tira não. A gente quando fala que está passando pela prova, sabe o que a gente diz, pastor? Eu estou na maior prova, pastor. Olha, hoje eu acordei sem dinheiro. Sabe? Rapaz, eu estou passando uma prova, rapaz. Olha, eu espero o ônibus não vem, rapaz. Eu fico horas esperando o ônibus. Que prova que eu estou passando. Preste atenção na prova, irmãos. Prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. E eu lhe pergunto nessa noite: você já foi açoitado pela palavra? Você já passou açoite? Você já esteve em prisões, algema por causa da palavra? Eles tiveram tudo isso e não se decepcionaram com Deus. Você entende, irmãos? Não se decepcionaram com Deus. E o que mais que diz a palavra do Senhor? Foram o quê? A gente não aguenta nem um pisão no pé, irmãos. A gente não suporta um pisão no pé. Não vou mais lá não, porque o irmão não me deu nem bom dia quando eu cheguei. Irmão, toma vergonha. Olha o que diz, olha, eles foram apedrejados, eles foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram o que, irmãos? Contudo, a concretização da promessa. Entre milhares e milhares e milhares,
não obtiver a concretização da promessa. Amados, o que você faria se Deus lhe dissesse que você não vai receber a promessa? O que você faria? Porque ele diz assim, ó, Deus tem uma promessa para você, promessa aqui de ministério. Né? A gente quando pensa em promessa, a gente pensa em, Deus tem um ministério para você, irmão, tem uma promessa. E se Deus disser para você assim, eu não tenho nada disso para você, isso é coisa do teu coração, e teu coração é enganoso. O que nós faríamos? O que isso geraria no seu coração? Decepção. Estou decepcionado com Deus. Porque o que Ele falou, Ele não cumpriu. Não foi Ele quem falou, foi o seu coração enganoso. Porque tudo aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Porque o nosso Deus é fiel. Ele é fiel para fazer muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Ele é fiel. Mas nos decepcionamos com Ele. Se Deus revelasse que você não está pronto para receber uma ordenação que você tanto espera. Já pensou nisso, irmão? Eu já tive problema sério na igreja com isso. Pastor, eu tenho um chamado, esse negócio de chamado, irmão, eu tenho um chamado, me chama aí, Paulo, chama aí. É isso aí, Paulo chamou. Tem um chamado. Tive problema sério. Pastor, eu estou indo embora dessa igreja. Por quê, meu irmão? Você é uma bênção nesse lugar. Não, o senhor está sem visão, eu tenho um chamado. A pessoa larga tudo. Querido, preste bem atenção nisso. Se Deus revelasse isso a você nessa noite, e dissesse, você não tem chamado nenhum. Você só é chamado para me adorar. Só para me adorar. E já é o suficiente, irmãos. Porque muitos estão no altar e não estão adorando a Deus. E Deus, Ele diz, olha, eu quero verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e verdade. Não é um altar, não é um púlpito, não é um ministério. Não. O Senhor está dizendo para mim e para você, eu quero adoradores que não se decepcionem comigo. E quando eu digo não, é não mesmo. Você entende, querido? Entenda essa palavra, entenda o que o Senhor está falando para nós nessa noite. Quando o Senhor diz não, é não. Mas a gente se decepciona. Certamente ficaríamos muito decepcionados com Deus se isso tudo acontecesse. Se Deus lhe dissesse que você só terá uma bênção no reino espiritual. Você só vai ter bênção no reino espiritual, meu filho, porque nessa terra Ele vai lhe tirar tudo. É duro, pastor. O que você faria? Meu filho, nessa terra, vou lhe tirar tudo. Ninguém quer ter a experiência de Jó, querido. A gente olha o livro de Jó e diz, meu Deus, esse homem passou por tudo isso. E se fosse contigo? E se Deus dissesse, olha, você só vai ter bênção no mundo espiritual, porque nessa terra tu não vais ter nada. Nada. Como ficaríamos, irmãos? Certamente muitos se decepcionariam com Deus. Não, Senhor, estou decepcionado. Estamos sempre preparados para receber de Deus bênção, querido. A gente se prepara para receber cura. Eu vou lá porque eu vou buscar minha bênção. Né? Certamente quando a gente, muitas vezes quando sai de casa, aí alguém fala assim, você vai mais uma vez para a igreja? Eu tenho que ir, rapaz, vou buscar minha bênção. Vou buscar minha bênção. Eu vou lá buscar. Você e eu, nós já somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já temos tudo que precisamos. O que mais nós precisamos? Já temos tudo em Cristo. Mas a gente está sempre preparado para isso. Tanto no campo físico quanto no campo espiritual. A gente quer só receber a bênção. Queremos cura, queremos emprego, queremos casa própria. A gente só pensa nisso, a gente resume a nossa vida em negócios. E aí quando a coisa não acontece, se decepciona com Deus. Quando a pessoa vai a uma igreja, irmãos, que a igreja te faz um monte de promessa. Por isso que tem um monte de desigrejado aí, um monte de decepcionado com Deus.
porque estão seguindo fábulas, mentira de pastores. Aí o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, presta bem atenção nisso, igreja do Senhor, você terá de mim os açoites. Eu vou te levar para os açoites, eu vou te levar para as prisões, vou te botar na cova de leões. Você entende? Quantos gostariam de ouvir isso nessa noite? Quem quer ouvir isso, irmão? Quem quer ouvir isso? Não, ninguém quer ouvir. Mas quantos o Senhor permitiu? Olha, agora você vai lá para a cova de leões, Daniel. Vai lá. E foi. Não, pastor, peraí, foi Nabucodonosor que mandou. Não. Querido, você crê que a tua vida está na mão de Deus? Tudo que acontece contigo, Deus está no controle, irmão. Daniel foi para a cova de leões, Deus estava no controle. Sadraque, Mesaque e Abednego vai ser lançado lá na fornalha. Não, ele foi porque Nabucodonosor lançou. Não foi. Deus tinha plano para isso. Deus tem propósito em tudo na nossa vida. Em tudo que acontece com você, Deus tem propósitos nisso. E eles foram. Você imagina aqueles homens, se é um de nós, querido. Se Deus diz, olha, não vai ter mais as fornalhas não, mas eu vou lhe dar uma outra fornalha diferente. A fornalha agora mudou. Você vai perder seu emprego, vai perder seu negócio, Querido, pastor, peraí, tu está profetizando isso? Estou não, irmão. Eu apenas estou lhe trazendo a memória do que aconteceram com aqueles homens lá. E que nós, igreja do Senhor, do século 21, nós não estamos preparados para tal. A gente se prepara para a bênção. Eu vou para a igreja porque eu vou buscar minha bênção, eu vou para a igreja porque eu vou buscar, eu vou para a igreja porque eu estou enfermo, tenho que ser curado, eu vou para a igreja porque eu preciso de emprego, Em nome de Jesus, irmão. A gente está completamente, a nossa mente está completamente focado nessas coisas. Nós só temos Deus e muitos estão decepcionados com Ele. E a gente só tem Deus nesse mundo. Você já pensou nisso, igreja do Senhor? Quem mais você tem nesse mundo para confiar? Quem mais? Não, pastor, eu confio na minha esposa. Amém. Confio mesmo, eu confio na minha esposa. Mas eu estou lhe falando dos dominadores desse mundo, irmãos. Aqueles que dominam a nação, aqueles que dominam o nosso estado, aquele que domina todo esse universo. Em quem você vai confiar, a igreja do Senhor? Nós só temos Deus conosco. Só Deus, nada, ninguém. Nós não podemos confiar em nada e ninguém. Nós só temos Deus. Decepcionado com os homens, nós já estamos há muito tempo. Então não se decepcione com Deus, porque só te resta Ele. Só Ele, não tem mais ninguém. Você entende, querido? Eu não sei como é que está a tua família, eu não sei como é que estão os seus negócios, mas só Deus. Você entende? Só Deus. Não, pastor, agora eu vou procurar lá, vou procurar um advogado, vou procurar um médico, vou procurar um juiz. Não adianta, só Deus. Para a nossa vida nesse mundo em que nós estamos vivendo, só Deus, mais ninguém. Em quem eu vou confiar? Então, se eu perco a confiança em Deus, não me resta mais nada. E aí nós nos decepcionamos com Deus, porque olhamos para Ele como se fosse um negócio. O mundo virtual, ele cresce a cada dia por causa das nossas decepções com os homens. Aí é muito mais fácil nos relacionarmos no mundo virtual. Porque no mundo virtual, sabe como é que funciona? Funciona assim, Carlinhos. Eu estou lá com você no WhatsApp. Até aí está tudo bem, tudo maravilha. Ah, Carlinhos, tal, bonitinho e tal. Tu me ofendeu numa vírgula, eu te deleto. É fácil. Acabou o relacionamento olho no olho, irmão. Sabe? Porque nós estamos decepcionados com os homens. A gente não quer mais se relacionar olho no olho. Então, a gente coloca lá, é WhatsApp, é Facebook, não sei o que. Não, eu tenho 2.000 pessoas. Completamente sozinho. Porque estamos decepcionados com os homens. Só nos resta Deus. Você pode dizer amém a isso, irmão? Por causa das decepções, nós não temos mais, eu não sei quem é desse tempo aqui, mas eu acho que pela idade vou começar de trás para frente. Dona Marisa, minha linda. A senhora é do tempo do bom dia, Dona Marisa. Boa noite.
Isso, agora eu vou aqui para frente, aqui, que aqui tem uns coroas aqui também. Bom dia, não era assim, Carlinhos? Estava sentado lá na tua cadeira de balanço, lá na... né? Aí, ô, seu Carlinhos, bom dia. Mas aí o tempo vai passando. Os homens vão nos decepcionando. A gente não tem mais o bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não se relaciona mais com ninguém. Aquele que deveria ser o atraente agora é repelente. Você entende? Por quê? Estou decepcionado. Estou decepcionado. Ovelhas nos decepcionam. Pastores decepcionam. Sabe? Governo decepciona. Adoradores nos decepcionam. Pessoas que nós já trouxemos na igreja, que eu não quero entrar em detalhe. Eu não quero entrar em detalhe. Pessoas que eram adorador. E que decepciona, pastor. E já diz, meu Deus, como pode? Eu confiei tanto. E hoje estou decepcionado. Então os homens nos decepcionam. Deus não. Deus não. Saiba, querido, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo. Pastor, não está do jeito que eu quero, mas está do jeito que Deus quer. Você entende? Não é do jeito que você quer, mas está do jeito que Deus quer. Então vá em frente. Louve e glorifique a Ele, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Não estamos vivendo mais uma vida de bons amigos, irmãos. Nós vivemos desequilibrado por causa das barbáries provocadas pelos homens. Cada vez que você liga a televisão, é um nojo. A coisa é horrível. Você liga, só tem barbárie, só tem desgraça. Aí isso vai gerando no nosso coração o quê? Mais decepção. E vamos nos decepcionando com os homens, com as pessoas. Eu não quero mais saber de ninguém. Não aperto mais a mão, não olho olho no olho. É mais fácil ter uma relação virtual, porque virtual eu deleto e ponto final, mando embora. Decepcionados. Eu tenho visto isso, irmãos. E isso tudo nos decepciona. A vida está nos levando para um deserto. Nós estamos vivendo uma vida sozinhos. Eu não sei se você percebe isso, se eu estou falando demais, irmão. Mas eu vejo pessoas vivendo sozinho. Sabe, a gente às vezes está no meio da família, mas está sozinho. A gente está no meio da igreja, está sozinho. Você está do lado, quem a gente deveria confiar, a gente não confia mais. Meu Deus, onde é que nós vamos parar, pastor? Em quem a gente deveria confiar, lançar toda a nossa confiança, a gente não confia mais. Aí no meio desse pacote todo, a gente ainda põe Deus ainda. Ainda junta nesse pacote. Querido, Deus não tem nada a ver com as mazelas que os homens provocam. Deus não tem nada a ver com as mazelas da igreja. Você entende, querido? Deus não tem nada a ver com a mazela ministerial. Se o pastor A, pastor B cometeu um erro, Deus não tem nada a ver com essas mazelas. Ele continua sendo Deus de excelência. Ele continua sendo o Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é imutável. Os homens mudam. O caráter parece que vai mudando, as pessoas vão mudando. Ao invés de mudar para melhor, parece que vai piorando a cada dia. Mas Deus permanece sendo Deus, Deus fiel, fiel à sua palavra. Quando Ele diz que, olha, Jesus vai voltar, e Ele está voltando, Ele é fiel, e Ele está voltando mesmo. Ele está voltando, porque Ele é fiel à sua palavra. A vida está nos levando para o deserto, e no deserto nós estamos nos decepcionando conosco, nos decepcionando com os homens. Só nos resta Deus. Você pode dizer, Senhor, Tu és a minha essência. Tu és a minha essência, Senhor. Só Deus. Mais ninguém, irmãos. Deus é o nosso alvo. Deus é o nosso alvo. Olhamos para Deus e dizemos, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel comigo. Eu não sei se alguém já te decepcionou, irmãos. Mas Deus nunca irá te decepcionar. O Senhor jamais te decepcionará. Os pais às vezes decepcionam os filhos decepcionam os pais. Ou você acha que filho não decepciona pai? Você acha que não? Estou enganado.
Que filho decepciona pai também. Assim como o pai também decepciona filho. Mas Deus não. Deus permanece fiel. E quando nos decepcionamos com Deus, querido, sabe o que acontece? Está tudo acabado. Se você se decepcionar com Deus, estará tudo acabado. Porque só nos resta Ele. Esse salmo nos mostra quando é que nos decepcionamos com Deus. Salmo 78 que nós lemos, no verso 36 ao verso 37, ele vai dizer assim: lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à tua aliança. O que diz mais aí? Lisonjeavam-no com a boca. Boca, amados, é o externo. Todos conseguem ver. E língua é o que está no interior. Portanto, o povo, ele não herdou por causa da diferença que havia entre o interior e o seu exterior. E é assim que nós estamos vivendo. Vivemos uma vida de estereótipo. Vivemos uma vida mostrando aquilo que nós realmente não somos, porque nós queremos ser aceitos. E é o que eles fizeram. Esse povo, ele me louva com os lábios, mas o coração está onde que o Senhor falou? Está longe de mim. Deus, eu creio que o nosso Deus, querido, ele está decepcionado com muitos. Mas nós não temos direito de nos decepcionarmos com Ele. Os que ficaram no caminho foram os que louvaram com a boca, porém o interior estava fora, longe de Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, verso 1 e 2. Diz a palavra do Senhor assim, leia comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 1 e verso 2. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, olha o que ele diz ao anjo da igreja, isso foi para uma igreja. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Que mais? Se vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Muitos aparecia, querido, tinha a aparência de que estava vivo. Porém, diz a palavra que eles estavam mortos perante a Deus. Quantos vivem com a sua imagem hoje melhor do que a sua realidade? Usa o estereótipo, por fora é uma coisa e por dentro é outra completamente diferente. Mas Deus conhece o interior do homem. Não adianta nós nos vestirmos de uma coisa que nós não somos. Não adianta, nós para sermos aceitos, muitas vezes para ser aceito na igreja, para ser aceito numa sociedade, nós nos fantasiamos daquilo que não somos, mas Deus, Ele nos conhece. Estamos criando imagens para sermos aceitos na sociedade, para ser aceito na igreja, na família. Eu tive um caso no meu passado, um amigo, muito amigo nosso de rua, um rapaz que na época foi eu não sei quantos lembram do Quixote aí, alguém lembra? Meu Deus do céu, eu sou antigo, irmão. Agora eu dou uma de pastor Maurício, eu sou antigo. Mauricinho, tu usou Quixote, meu filho? Não usou não, né? Só usou Nike, né? Eu usei Quixote, Mauricinho. Aquilo era bom, aquilo era o tênis do casamento, o tênis da bola, era assim, pastor Manuel. Casamento, bola, escola. Olha lá, ele usou. Tu tem cara de Quixote. Entendeu? Quando ele nasceu, a mãe falou assim, é um Quixotezinho. Mas, irmãos, esse jovem, ele era o único que tinha tudo diferente. Tinha videocassete, 2 cabeças. Olha. Caramba, irmão, fui longe, hein? Aí depois ele comprou 4 cabeças. E eu não tinha nenhuma cabeça em casa. Ele já tinha 4. O pai, uma casa maravilhosa, tudo muito bom, tudo aparência, irmãos. Um belo dia, a Polícia Federal bateu lá, meteu o pé na porta, pastor.
pegou aquele homem, a polícia não deu uma palavra. Seu fulano, já meteu algema. A esposa, pelo amor de Deus, meu marido. Aí o garoto, meu pai. E ele sabendo por que estava sendo preso. Botou a mãozinha para trás, algemado, já entrou no camburão. Foi embora. Sabe o que é, irmão? Estelionatário. Sabe? Nem a família sabia. Saía com a pastinha 007, pastor, para trabalhar todo dia. Tremendo 71. Você entende? Então, querido, a imagem, ela pode produzir uma coisa que não está no interior. Mas Deus conhece. Deus sabe exatamente como nós somos. E eu lhe faço uma pergunta nessa noite, irmãos. Quem está se relacionando com Deus? É a sua imagem ou a sua realidade? Se relacione com Deus verdadeiramente. E você não vai se decepcionar com Ele. Você não irá se decepcionar com Deus, querido. Seja real diante dEle. Rasgue o teu coração nessa noite e diga: Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, no meu coração só tem interesse. Às vezes é assim, irmão. Às vezes o coração de muitos estão interessados por aquilo que Deus pode fazer. Não por aquilo que Ele verdadeiramente é. Deus nos conhece. Eu quero te dizer nessa noite, igreja do Senhor, é necessário voltar à essência da adoração. E a essência é Jesus. A essência é Jesus. É necessário voltar para Ele. Falar: Senhor, eu quero esquecer tudo. Amado, conselho pastoral para você: perca o seu ministério, mas não perca Jesus no melhor da tua vida. Não perca Jesus. Perca o teu ministério. Entregue tudo. Porque, deixa eu te falar, querido, isso aqui, tirou, não é nada. Acabou, pastor. Acabou a fantasia, pastor. Mas lá no fundo do coração, Deus sabe quem eu sou. No fundo do teu coração, Linaldo, quando você tira essa gravata, Deus sabe quem você é. Às vezes a gente coloca o estereótipo, sabe, pastor? Aí a pessoa chega lá fora: já sei que ele ali é o pastor. Não, aquele lá deve ser um diácono, deve ser um obreiro. Mas Deus te conhece sem a tua gravata. Deus me conhece seu clerical. Deus te conhece quando você não está aqui no altar. Deus te conhece quando você não está com isso aqui na mão. Sabe? Deus nos conhece. Quando a gente está sem isso aqui. Deus te conhece no teu convívio social. No meio dos seus amigos, na tua faculdade, na tua escola, no seu trabalho. Deus sabe. Deus sabe quando você assina um cheque, meu irmão, que tu não tem como cobrir. Deus sabe. Deus sabe quando tu dá uma nota fria que tu não pode cobrir, que tu não pode assumir. Deus sabe tudo, então não adianta nós nos fantasiarmos. Não adianta. E aí a gente vai para cima de Deus: Senhor, tu sabe dos meus problemas. Deus diz: eu sei do teu problema, meu filho. Eu não tenho nada a ver com as tuas mazelas. A gente está decepcionado com Deus. Porque a gente quer que Deus, Ele se iguale a tudo isso. Caiu, pastor. Tirou o clerical, acabou o pastor. Obrigado, eu estava doido para tirar meu pastor. Está sendo filmado, pastor Maurício, fica tranquilo aí. Amado, vou dar o respeito, meu pastor. Querido, presta bem atenção nisso. Nós nos decepcionamos com Deus quando as coisas não correm como nós gostaríamos que corresse. Nos decepcionamos quando nós não conseguimos discernir o que é de Deus e o que vem a ser das nossas convicções. Aí a gente se decepciona com Deus. Nos decepcionamos com Deus quando a gente chega diante dele para pedir coisas e no final não levamos absolutamente nada. Nos decepcionamos com ele. Nos decepcionamos com Deus quando o nosso relacionamento com ele é pura religiosidade. Nós nos decepcionamos com ele. Deus está conosco todos os dias, irmãos. E esse salmo, no verso 18, ele vai dizer para nós assim, no salmo 18, no verso 18: tentaram a Deus no seu coração, pedindo o quê? Alimento que lhes fosse do gosto. Verso 30, o que diz o verso 30 aí na tua Bíblia? Porém, não
reprimiram o apetite, tinha ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror, quando os fazia morrer. Então o buscavam, arrependidos, procuravam a Deus. Decepcionamos com Deus quando nós olhamos para Ele apenas como alguém que pode nos dar aquilo que nós pedimos. E aí, quando a coisa não acontece, nós nos decepcionamos com Ele. Nos decepcionamos, querido, com Deus, quando a gente vê em Deus apenas negócio, apenas a cura, apenas alguém que pode nos dar um alimento, apenas alguém que seja supridor. E quando a coisa não acontece, nós nos decepcionamos com Deus. O povo olhava para Ele, sabe o que o povo via nele? Via carne. Senhor, eu não aguento mais ficar comendo esse pão aqui. Agora nós queremos carne. Aí olha para Deus e vê em Deus carne. Agora eu quero carne. Aí se Deus não dá carne, se decepciona. Deus deu a carne, ao ponto de eles jogarem carne até pelo nariz, de tanta carne que Deus deu. Entope esse povo de carne. Eu fico imaginando, querido, como estava o sentimento de Deus naquele momento. Eu dou e o povo reclama, agora entope esse povo de carne. Dá muita carne, para eles botar carne até pelo nariz, até pelos ouvidos. Vai, come carne, é isso que vocês querem? Parece que Deus está falando, Moisés, esse povo olha para mim e vê em mim um açougueiro. Só vê isso. Ele não vê em mim o Deus provedor, o Deus libertador, o Senhor que cura, que salva e que liberta. Nós já temos tudo que nós precisamos, querido. Nós temos Jesus na nossa vida. Jesus é a nossa maior herança. Não precisamos de mais nada. E ficamos decepcionados com Deus, fazemos beicinho para Deus. Senhor, não gostei da atitude de Deus. Êxodo no capítulo 33, verso 14 a verso 18, leia comigo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, isso ele dizendo para Moisés, e eu te darei o quê? Descanso. Então lhe disse Moisés, querido, leia comigo, igreja, leia comigo isso aqui, ó, leia por aqui que fica melhor. Leia comigo, se a tua presença não vai comigo, não nos façais subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco? Olha o que Moisés estava falando, olha que coisa séria, de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste. Deus conhece o nosso coração, irmãos, o coração de um adorador, o coração que não olha para Ele e vê apenas negócio. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Por quê? Porque a tua presença me basta. A presença de Deus, nosso maior tesouro na nossa vida, querido, é a presença de Jesus em nós. Nosso maior tesouro, porque achaste graça aos teus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Tudo que nós precisamos, querido, é da presença de Deus e da sua glória. O que mais que você precisa de Deus? A sua presença me basta, Senhor. Nós não podemos estar com Deus por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim por aquilo que Ele é. Esteja com o Senhor, porque Ele é Senhor. Esteja com o Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus misericordioso. Se você olha para Deus e vê nele arroz, feijão, emprego, casa, você não passa de um miserável. Deus só se resume nisso: negócio, negócio, negócio. E muitos se decepcionam com Deus. Será que isso é tudo que Deus tem para nós, querido? Será que Deus só tem para nós isso? Jesus é a nossa maior herança, irmãos. Eu quando leio a palavra, eu vejo, Senhor, Tu és a nossa maior herança. Tudo isso aqui, irmão, olha, de Gênesis a Apocalipse, tudo isso aqui se resume em um único nome, querido: Jesus.
Jesus. Você entende isso? Tudo isso aqui. Pastor, eu não conheço de Bíblia. Tá bom, querido, conheça de Jesus. Pastor, não conheço nada de Jesus. Olha, o que o pastor Manuel ensina aqui, pastor, entra no ouvido e sai pelo outro. Mas eu conheço Jesus. Eu sei que Ele é. Eu sei que Ele é a minha essência. Eu sei que Ele é tudo que eu preciso. Eu não conheço o Gênesis, eu não sei nem aonde. Abre Abacuque. Isso é, pastor, eu não sei nem onde é que abre Abacuque nesse negócio aqui. Mas, pastor, eu não levanto sem dizer assim: Jesus, muito obrigado por esse dia, Jesus. Jesus, obrigado pelo ar que eu respiro. Jesus, obrigado pela salvação. Jesus, obrigado pelo teu sangue derramado. Jesus, obrigado pela tua vida em mim. Obrigado, Jesus. Não precisa conhecer, querido, preste atenção nisso. Eu não estou fazendo apologia para você esquecer Bíblia, não é isso que eu estou me referindo. Mas não adianta você ser PhD em Bíblia se você não conhece Jesus. Sabe? É Jesus que nos interessa. Quando você olha para Deus e vê coisas, você só vai ter coisas. Mas quando você olha para Deus sem coisas, você terá Deus e coisas. O que diz a palavra do Senhor em Mateus 6,33? Diz assim a palavra: buscai, pois, em primeiro lugar, o que, irmãos? Seu reino, e o que mais? E a sua justiça, e as demais coisas. Acabou, irmão. Acabou. As demais coisas vai ser acrescentado. As demais coisas serão acrescentadas. Como reverter o quadro da decepção, irmãos? Tendo o Senhor como seu Senhor e Deus, e não apenas como um Deus provedor. Tenha Ele como seu Senhor. E quando nós temos Deus como Senhor, a gente diz: Senhor, eu não mando mais, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque o Senhor é o meu Senhor. O Senhor é o meu Deus. É o meu Deus. Aleluia. Tendo no Senhor o pastor que guia para os pastos verdejantes, irmãos. Quem tem sido o seu Senhor? Seus negócios, quem tem sido o teu Senhor? Quem é que tem dirigido a tua vida, meu irmão? Se nós nos decepcionarmos com Deus, nós estaremos perdidos. Não resta mais nada. Mais nada resta. Muitos abandonam Jesus por ver nele apenas coisa. E quando as coisas não acontecem, vem a decepção. Que essa noite você possa dizer comigo: eu quero voltar à essência da adoração. Porque a essência és tu, Jesus. É o Senhor que me basta. Paulo diz para o Senhor: Senhor, o espinho na carne, Senhor. Eu nem sei que espinho era esse. Não me interessa saber, cada um tem o seu. Me interessa saber qual é o espinho na carne de Paulo. Mas quando ele fala isso para o Senhor dá uma palavra rápida. É a palavra que Ele dá para mim e para você nessa noite: meu filho, a minha graça te basta. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, irmãos. O Senhor está com saudade da tua verdadeira adoração, irmãos. Deus está com saudade da sua dependência. Sabe o que Ele quer de você? Que você volte. Louve a Ele. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ouve, queridos.
ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Ouve. Estou voltando à essência da adoração. Da essência és tu, a essência és tu, Jesus. Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Coloca a mão no teu coração, irmão, apenas como um ponto de contato. Conversa com Deus nessa noite, querido. Fala para Deus o que vai no teu coração. As pessoas que estão ao seu lado não te conhecem. Eu ainda vou mais fundo ainda, você também não se conhece. Tomamos atitudes indevidas nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muitas vezes blasfemamos de Deus, falamos dele, falamos mal dele, nos voltamos contra ele. E quantas vezes sentimos vontade de sair correndo e deixar tudo para trás. Então abra o teu coração ao Senhor nessa noite e diga para Ele o que está no teu interior e o quanto você deseja e almeja mudar. Pai, em tuas mãos eu coloco a tua igreja, Pai. A igreja que declara nessa noite, Senhor, que deseja ardentemente voltar à essência da adoração. Olhar para o Senhor apenas como um Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai de amor. O Pai que o filho pede pão, Ele jamais dará pedra. E o Senhor nos dá segundo aquilo que está no teu coração. E nós te agradecemos por tudo que temos em Ti. Acima de tudo, meu Deus, obrigado pela salvação. Obrigado pela vida, Senhor, do teu filho amado Jesus. Vida essa que foi entregue na cruz do Calvário. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício vicário do Senhor. E que através do teu sangue derramado na cruz, nós temos a remissão dos nossos pecados. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor continue tratando conosco, nos abençoando, nos renovando. E que o nosso amanhã seja diferente do nosso hoje, Pai. Possamos acordar, Senhor, nessa sexta-feira, apenas dizendo muito obrigado, Jesus, porque eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho a tua presença, a tua graça me basta, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu infinito amor, pela sua misericórdia. Que o Senhor continue tratando conosco, porque eu creio que tu amas essa igreja, Pai, e por isso o Senhor trata conosco de uma forma muito especial. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos em nome de Jesus. Rei de imensurável valor, louve o Senhor, queridos. Aleluia. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada folha é meu. Mais que uma canção eu te darei, Senhor, eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor,
do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aplauda Ele, querido. Aleluia. Ele é o nosso Deus.